Olá, eu sou a Daniele e vim apresentar para vocês o nosso kit de ferramentas da nossa formação de Seitai e de New Seitai. Eu trabalho com Seitai manual desde 2007 e com o Seitai com as ferramentas, o New Seitai, desde 2010. Hoje eu trabalho de forma conjunta, as minhas sessões são tanto com o manual quanto com as ferramentas. E na nossa formação, o que acontece é que eu e o professor André ministramos, a gente apresenta para vocês e utiliza o nosso kit de ferramentas, que ele tem fabricação própria. Então existem peças nesse kit que você não encontra em outros lugares. Então vou apresentar para vocês. Temos aqui o que a gente chama de marreta, porque o nosso professor André, ele batizou, deu nome a todas as ferramentas. Então nós temos a nossa marreta, que são ferramentas que vão ter as madeiras conforme a necessidade. Porque tem peças, como essa marreta, que você precisa de uma madeira muito mais forte, mais pesada. Agora, tem outras peças que a gente já não precisa. A gente precisa de uma madeira resistente, mas que não precisa ser pesada. Então, temos aqui a nossa sela, que a gente chama, que a gente utiliza, né, para vários lugares no corpo, para fazer ajustes. Ela é anatômica, tá? Temos aqui os nossos famosos rodinho maior e rodinho menor, que são peças que a gente, talvez sejam as peças que a gente mais utiliza, né, para fazer a soltura muscular e o ajuste das articulações. Só que a gente foi vendo que você precisa, dependendo do tamanho da pessoa e do lugar que você for colocar, que precisava ter tamanhos diferentes. Então nós temos 2 rodinhos no nosso kit por causa dessa necessidade, tá? Esse aqui é o nosso martelo. E é o que a gente mais utiliza também. Então, essa dupla aqui, por exemplo, é um que a gente mais utiliza no trabalho. E aí, por que ele tem esferas de ferro dentro dele? Então, ele é uma estrutura de aço chumbada, porque aí ela não solta, com as madeiras, e dentro a gente tem as esferas de ferro. Por quê? São 2 motivos. Isso aqui não é aleatório, tá? Você vai ver que ele faz um barulhinho. Então, o primeiro motivo desse princípio de ter as esferas é porque quando ele bate, né, que ele bate na pessoa, ele não dá um repique, não acontece um repique. E o outro motivo a gente fica aqui, quem trabalha faz muitas sessões de Seitai o dia inteiro, você fica com esse martelo ali o tempo inteiro. Então, eles fazem um vetor de força que te ajuda a poupar o teu braço. Então, ó, é diferente de eu estar fazendo isso aqui, tá? Porque a gente que é terapeuta, se a gente não se cuidar, daqui a pouco a gente é que está acabado, né? De tanto utilizar. Então ele tem essas esferas, é uma peça super resistente. Temos aqui o que a gente chama de coringas. São 2 peças e eles têm angulação diferente também para vários lugares e vários encaixes diferentes no corpo. Também é uma das peças que a gente mais utiliza. Temos aqui o que a gente chama de garfinhos, que são para utilizar nas vértebras. Então, a gente tem vértebras maiores e menores, por isso eles têm tamanhos diferentes. Temos também a nossa pá, nossas pazinhas que a gente chama, uma reta e a outra com uma angulação, que também tem princípios que a gente usa para trabalhar, por exemplo, uma escoliose lateral, para trabalhar aqui uma questão de ATM, alguma coisa, são bem dinâmicas essas peças também. Temos aqui a nossa pá menor, que a gente chama colher, se eu não me engano, que também é anatomicamente para que a gente tenha acesso, né, a lugares aonde, por exemplo, essa aqui não vai. Então, você quer, por exemplo, descer uma primeira costela, ela é muito prática para isso, tá? Aqui é o nosso I, que a gente trabalha normalmente uma vértebra, né, que você precisa fazer um ajuste de uma única vértebra e unilateralmente. Aqui, quando a gente tem, por exemplo, uma escoliose rotativa, que a gente precisa trabalhar um grupo de vértebras, então temos essa peça também. E aí temos a nossa coleção de Ys, que a gente chama. Essa aqui, por exemplo, é uma madeira super leve e ela é super resistente, que a gente usa para ajustar maléolos, calcânio, cotovelo também a gente usa para ajustar. Aqui, o nosso Y maior, que a gente usa muito para cervical. Também dá para usar em crianças trabalhando perna. E aqui o nosso Y grande, que é uma peça muito poderosa também, que ajuda, por exemplo, quando você precisa fazer uma lateralização de perna, ou, por exemplo, você quer
fazer uma decapitação da cabeça do fêmur lá de dentro do acetábulo, né, porque devido àquela coisa toda contraída, aquela perna está bem colada lá dentro, a pessoa tem dor na virilha, está com o lado da perna menor, e aí a gente vai fazer esse processo de lateralizar essa perna, essa peça é muito importante, tá? E temos também a nossa base, que ela é utilizada tanto para servir de apoio, então se você vai fazer ajustes, né, no pé, em vários lugares ela serve de apoio, também serve para servir de correção. Ela, a gente faz a correção em cima dela, então, por exemplo, uma cifose, uma hipercifose torácica, você precisa, às vezes, dependendo do que você precisa fazer na cervical, alinhar um sacro com os ilhos, então essa peça é muito poderosa também. Então temos aqui as nossas 18 peças de fabricação exclusiva, então você tem toda e qualquer garantia e segurança de que qualquer problema você pode falar com a gente, porque nós temos essas peças, né, e temos a produção delas. E aí esse kit vem nessa linda bolsa, que é uma bolsa super resistente, feita no tamanho certinho que cabe esse kit inteiro aqui dentro. Então, os nossos alunos que desejam, porque não é obrigatório, podem adquirir esse kit de ferramentas e como usá-los, né? Porque não é só ter ferramentas, é saber exatamente como usá-los de forma eficiente, porque não é só bater, não. Uma angulação de uma ferramenta e uma força que você coloca muda o jogo. Porque se você bate fraco demais e você não sabe o ângulo, o que você quer fazer com aquilo, você não vai ter um resultado almejado. E se você bate forte demais, você também pode, em vez de ajustar, ir além do ajuste e causar o outro desvio. Então, saber a angulação, saber a pressão, saber o que fazer é muito importante. E é isso que a gente ensina nas nossas formações de Seitai e New Seitai. Por isso, inclusive, que a gente não abre mão de prática presencial. Então, se você quiser, venha estar conosco, venha ter esse conhecimento que é muito rico. Somos 2 professores com bastante conhecimento e prática poder trazer para vocês. Então, te aguardo.